Pois é, galera, o Michael Burry atacou novamente e tá falando que agora a crise no mercado financeiro vai vir por conta da bolha da inteligência artificial. O Michael Burry, para quem não conhece, é um investidor muito famoso. Ele ficou muito famoso principalmente por conta de ter previsto corretamente a bolha do mercado imobiliário lá em 2008 e ter apostado contra essa bolha, né, e ter ficado muito rico, né, ele ganhou muito dinheiro porque ele apostou contra e realmente teve uma crise, realmente teve um crash, uma queda de 40% no mercado financeiro, e ele previu isso corretamente. Ele tomou as atitudes dele de acordo com essa crise corretamente lá em 2008 e ficou muito famoso, teve filme sobre ele, é um filme muito legal inclusive, Big Crash. O ator que fez o Michael Burry é um ator muito bom, representou um cara muito doido, muito maluco, meio autista ali no escritório. O filme inteiro é muito legal, mas o personagem do Michael Burry realmente ficou muito famoso, por conta desse evento, da crise de 2008, e ele preveu aí novamente que vai ter uma crise por conta da inteligência artificial. O que que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as expectativas de lucro da inteligência artificial, o quanto inflou, né, o preço das ações por conta dessa expectativa de lucro, descolou da realidade, ou seja, ele acredita que não vai ter tanto lucro assim, de acordo com as expectativas, os preços que as empresas estão hoje. Ele acha que isso tudo está inflado, está descolado da realidade e que não vai se cumprir, que eventualmente vai ter uma crise, uma queda e aí vai cair, vai despencar. E ele fez essa previsão e toda vez que o Michael Burry fala, twitta, surge aí alguns burburinhos na internet. Mas o que é engraçado e o que pouca gente sabe é que o Michael Burry não é a primeira ou a segunda vez que ele faz esse tipo de previsão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um site bem legal que fala aqui, ó, quantas vezes o Michael Burry se enganou. Porque o Michael Burry ele é um cara que ele fala que vai ter crise toda hora. Todo mundo acha que ele é um gênio porque ele previu corretamente, né, a crise financeira de 2008, mas para mim ele não é um gênio não, porque imagina, você fala, poxa, todo dia você acorda e fala, hoje vai ter um terremoto no Japão. Hoje vai ter um terremoto no Japão. Aí, no outro dia você acorda e fala, hoje vai ter um terremoto no Japão. Um dia vai ter um terremoto no Japão. E aí, no dia que tiver um terremoto no Japão, você fala, não falei? Falei que ia ter um terremoto no Japão. Mas você falou todo dia. Se você falar todo dia, um dia vai ter. E você é um gênio porque você preveu o dia que ia ter? Não. Você é um burro porque você falou todo dia e a maioria dos dias não teve. E para mim, o Michael Burry, ele se trata mais desse tipo de figura, que ele faz tanta previsão que eventualmente uma hora ele vai estar certo. É igual o relógio sem pilha. O relógio sem pilha vai ter uma hora do dia que ele vai estar certo. Para mim, o Michael Burry é um relógio sem pilha. Porque esse site aqui mostra 12 vezes que ele se enganou. Isso aqui, ó, é de 2023. Então tem coisa mais nova, tá? Teve previsões que ele fez depois disso. E tem com certeza previsões que não estão aqui. Mas aqui é só um resumo engraçado de 12 vezes que ele se enganou. Ó, a primeira aqui já é sensacional. Ele previu um colapso financeiro global que resultaria no início da Terceira Guerra Mundial em 2017. Eu não lembro de Guerra Mundial em 2017. Em setembro de 2009, ele afirmou que os fundos de índice, então, por exemplo, ETFs de SP500, de ETFs globais, etc., seriam a próxima bolha do mercado, assim como foram o subprime lá em 2008. No entanto, a iminente quebra do mercado prevista por Michael Burry nunca aconteceu, já que o SP500 gerou retornos de até 50% em 2021. Então, ele previu que ia ter uma queda, mas na verdade teve aumento de 50% ali em 2021. Ele vendeu todas as ações da Tesla, descoberto em dezembro de 2020, falando que os preços atuais eram ridículos. O que aconteceu? A aposta de Michael Burry na queda das ações da Tesla provou, mais uma vez, ser uma de suas ações prematuras, já que as ações das empresas mantiveram uma tendência de alta constante, passando de 526 para mais de 700% em 2021. Então, se você descer aqui, você vai ver várias previsões que o Michael Burry fez que não deu certo. Por quê? Porque ele fala demais, entendeu? Toda hora ele fala que vai ter uma crise e ele falou agora de novo que vai ter uma crise por conta da inteligência artificial. Só que o que acontece? O Michael Burry, para mim, ele é mais uma figura folclórica do que um cara realmente genial. Até porque a questão de você saber ver indicadores e fundamentos não torna você um gênio, porque é uma coisa técnica, é uma coisa, tem lógica você conseguir enxergar fundamentos. Ele não foi o único que enxergou os fundamentos lá de 2008 do mercado imobiliário e viu que tinha uma bolha. Ele não foi o único, mas ele apostou nisso. Porém, nem sempre, principalmente no curto e no médio prazo, os indicadores econômicos e do mercado financeiro, eles vão se tornar realidade. Se você olhar para os indicadores, na grande maioria das vezes, eles vão estar indicando uma coisa e vai acontecer outra. Porque além daquilo que você consegue prever, o mercado financeiro também é
composto de coisas que você não consegue prever. A grande maior parte do mercado financeiro e da economia vem das coisas que você não consegue prever, de eventos que você não conseguia prever, de coisas que você não imaginava que ia acontecer. Lembra do Donald Trump? Eu sempre uso esse exemplo. Se por conta de uma virada de pescoço que ele deu a menos, ele tivesse tomado um tiro, ali poderia ter tomado um rumo completamente diferente da economia americana. E esse tipo de movimento aqui salvou a vida dele e muito provavelmente salvou o mercado de uma queda de 20, de 30, de 40%, uma crise que poderia se instaurar ali no mercado financeiro. E quem que consegue prever uma mudança dessa de cabeça de um presidente? Ninguém consegue prever. Todos os indicadores ali poderiam estar indicando uma coisa, mas um evento raro, uma coisa que ninguém poderia prever, pode ter acontecido ou não ter acontecido, e o mercado financeiro ia reagir de acordo com isso. Então, os indicadores, saber ler gráfico, fundamento, não te dá uma vantagem, porque existem muitas coisas que você não vai conseguir prever. Até porque, às vezes, os fundamentos que o Michael Burry está vendo hoje, pode ser que estejam corretos, pode ser que ele fale, poxa, está descolado realmente da realidade. Os indicadores falando sobre a questão do lucro, das empresas, etc. Eventualmente, pode ser que realmente até aconteça a crise, pode ser que ele esteja certo pela segunda vez na vida dele, e pode ser que haja uma crise no mercado financeiro por conta da inteligência artificial. Mas, na grande maioria das vezes, as previsões, como por exemplo do Michael Burry, não estarão corretas. Sabe por quê? Dá uma olhada nisso aqui. Ó. As crises no mercado financeiro, crise a gente vai considerar como quedas, por exemplo, maiores de 20%. Ou seja, são eventos que acontecem que fazem com que o mercado caia mais do que 20% em um determinado período de tempo. Elas são muito mais raras do que as pessoas imaginam. Desde 1972, crises que foram com queda de maior do que de 20% aconteceram somente 8 vezes. Então, dos últimos aí, mais de 50 anos, a gente teve 8 crises que foram com quedas de maior de 20%. E todas elas tivemos recuperação, tá? Então, sim, existe momentos de crise, existe momentos de queda. E é normal isso acontecer. Mas não é tão comum. É muito mais raro do que a gente imagina. Várias vezes você vai olhar para os indicadores e eles vão indicar uma crise e essa crise não vai acontecer. Várias vezes você vai olhar para os indicadores e não vai mostrar crescimento, mas vai haver crescimento. Várias vezes você vai ouvir os gurus, como Michael Burry ou outros, falando que vai acontecer alguma coisa e vai acontecer outra, porque é muito difícil de prever. Mas além disso, mesmo quando há esse tipo de queda, a recuperação, ela está muito colada com essas quedas também. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. A gente consegue ver os melhores dias do mercado financeiro, ou seja, os dias de recuperação, os dias que aquela boom, que dá aquele boom no preço, que sobe de uma vez. Geralmente esses dias, eles estão colados nos dias que tiveram os piores resultados. Além de ser muito difícil de prever os piores dias, você ainda tem a chance de repente, vender, né, as suas ações ali, porque você, vai ter uma crise. Às vezes você até acerta, teve a crise mesmo, mas você perde também a recuperação, porque você estava fora do mercado. Porque os melhores dias, eles acontecem muito colado nos piores. Ou seja, existem crises? Existem, mas a recuperação, ela vem muitas vezes muito próxima, muito colada. A recuperação, como a gente pode ver aqui, ela sempre vem. E tá vendo isso daqui, ó? Essa linha aqui bem pequenininha, isso aqui é o Covid. Isso aqui é um exemplo de alguma coisa que aconteceu agora, todo mundo lembra, uma queda de mais de 20% no mercado, que ninguém nem se importa mais. Por quê? Porque apesar de ter sido uma baita de uma queda, olha onde o mercado já tá hoje. Então, qual que é a ideia? Poxa, Michael Burry estava certo, Michael Burry estava errado, Michael Burry tá certo agora, tá errado agora. Se você quiser tomar a atitude de ser um trader, de olhar para o mercado financeiro e ter uma postura tática, uma postura de tentar acertar o melhor momento para vender, o melhor momento para comprar, você tem que entender que é um jogo difícil de ser jogado, que na grande maioria das vezes você vai perder dinheiro. Até porque o Michael Burry e outros grandes investidores, a grande maioria dos investidores que tem essa postura tática de ficar tentando entender o mercado, vender e comprar, não só isso, né? Não só de entender o mercado, mas também de entender as empresas, não só de ficar tentando achar o melhor momento geral do mercado, mas também de empresas individuais. A grande maioria dos traders, a grande maioria dos investidores ativos, dos profissionais, perde dinheiro. Mais de 90% não consegue bater o investidor passivo, que investe de uma maneira estratégica, que não é ficar prevendo o que vai acontecer hoje ou amanhã, mas é ter uma visão de longo prazo, é ter uma estratégia passiva e simples e continuar investindo constantemente, não ficar olhando ali para o próximo evento, para a próxima crise, porque apesar de haver momentos sim de queda, a recuperação. Dá uma olhada, por exemplo, no que aconteceu esse ano. Esse ano, esse daqui é o VWRP. Hoje, uma cota do VWRP, que é um ETF global, está sendo negociada a 125 libras. Mas dá uma olhada esse ano mesmo. Esse ano começou ali, ó,
Começo de janeiro, 112 libras uma cota estava sendo negociada. Mas olha a queda feia que teve ali, ó, em maio, em abril, na verdade. Uma cota chegou ao fundo ali, ó, a bater 95 libras. Foi uma baita de uma queda ali em 9 de abril. Vocês lembram o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o anúncio das tarifas do Trump, quando ele falou que ele ia pôr tarifa em todo mundo, etc. E aí a tarifa reduz a expectativa de lucro das empresas. Com a redução das expectativas de lucro das empresas, vem a tendência de que o mercado vai ter uma crise e etc. E aí houve uma venda geral, muita gente tentando sair do mercado, prevendo uma crise e tal, e etc. E realmente teve uma queda, mas em julho já tinha se recuperado. E agora, no final do ano, além de se recuperar, a gente ainda teve um crescimento. Nesse ano, ó, do começo do ano até hoje, a gente tem aí um crescimento de cerca de 13,65% de um ETF global. A média global, a média anual é cerca de 10%, ou seja, está acima da média esse ano, um pouco acima da média, mesmo com uma baita crise que a gente teve ali no começo do ano. Outro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó. Esse gráfico aqui é bem legal. Vamos colocar, esse aqui é desde 1988, vamos colocar desde 1900, mais de 125 anos aí de história. Ele mostra o resultado do SP500, ou seja, o crescimento do SP500 e uma comparação com os earnings, com os lucros, com a lucratividade do SP500, das empresas do SP500. Olha como o gráfico, ele se assemelha, tá vendo? Isso aqui é o aumento da lucratividade e isso aqui é o preço realmente do SP500, é o desempenho do SP500. Olha como eles são colados. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico até o final. A gente vai ver que, sim, existem momentos que os lucros eles se distanciam do preço, ou às vezes o preço se distancia do lucro, ou seja, como o Michael Burry está falando, não, o preço das empresas está muito maior do que os lucros, então vai ter uma crise. Apesar de haver esses momentos de distanciamento no curto e no médio prazo, quando a gente vai olhar no longo prazo, olha esse gráfico, o jeito que ele vai ficando conforme o tempo vai passando, conforme os anos vai passando. No macro, ou seja, no longo prazo, os lucros e o preço, eles têm um vínculo e um vínculo forte. Olha aqui, ó. Às vezes a gente vê que acontece distanciamentos no curto e no médio prazo, mas olha o gráfico de longo prazo. Você viu como são próximos, apesar de no curto prazo haver distanciamento, no longo prazo, o gráfico ele se assemelha, ou seja, o fundamento da lucratividade acompanha o mercado no longo prazo. E é aí que você tem que pôr as suas esperanças, ou seja, pode ser que realmente as empresas sofram por um determinado momento, ou nem chegam a sofrer, mas assim, só o burburinho de que vai ter alguma coisa ruim. Pode ser que tenha um problema, sim, mas no longo prazo as empresas tendem a se recuperar. Investir é uma coisa muito simples. Exige muita humildade, existe muita planejamento, mas é muito simples de fazer. Se você tiver uma estratégia simples e de longo prazo, você vai ter sucesso. Você não precisa ter muito tempo, você não precisa ter muito conhecimento, você não precisa ter muito dinheiro para começar. Investir é uma coisa simples de se fazer, que você pode fazer de maneira automática, inclusive. Você pode fazer com um único ETF global. Você pode fazer com 100 libras por mês, se é o que você tem hoje para investir. E você não precisa ficar acompanhando esses gurus que ficam falando, compra agora, vende agora. Porque o trader, porque essa pessoa que tem uma estratégia tática de ficar comprando e vendendo, existem várias pesquisas que mostram que, na grande maioria dos casos, eles não superam o investidor simples, que compra constantemente, que tem uma estratégia e segue essa estratégia. É muito simples de fazer, especialmente se você mora no Reino Unido. Aqui você tem acesso a corretoras super simples de usar, a contas especiais de investimento como a ISA, como a CIP, que te dá benefícios fiscais. Eu tô com uma novidade, em breve eu vou estar lançando um curso que eu vou ensinar você que mora aqui no Reino Unido a começar a investir, mesmo que seja com 100 libras por mês, mesmo que você não tenha muito conhecimento, mesmo que você não tenha muito tempo. Eu já tenho uma consultoria que eu faço isso, que eu auxilio as pessoas que querem começar a investir, mas eu também vou fazer um curso que eu vou colocar alguns fundamentos mais simples, mais básicos para você que quer aprender a investir. Eu ainda não tenho data para quando eu vou estar lançando esse curso, mas eu já estou montando material, eu já estou gravando algumas aulas. Se você quiser entrar na lista de espera, eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você vai receber um e-mail falando quando as vagas estarão abertas, os preços do curso, como que vai ser o material e o que você vai estar aprendendo. Então, se você tem interesse em aprender a investir, mesmo que seja com 100 libras por mês, mas uma estratégia simples, que você não precisa ficar prevendo o mercado, que você vai investir pensando no longo prazo, com pouco conhecimento, com pouco tempo, de maneira automática. Se você quiser aprender essa estratégia, clica aqui no link, entra na lista de espera e em breve vai ter mais novidade. Gostou desse vídeo? Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui o que você acha. Você acha que vai ter uma crise realmente por conta da inteligência artificial? Você investe dessa maneira? Você acaba seguindo esses indicadores que falam que vai ter crise, que não vai ter crise? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.